Este é o curso de revisão de tópicos do ensino médio, Matemática. Aula 2, Relações entre conjuntos. Na última aula tivemos uma noção de conjuntos, elemento e pertinência. Seguindo essa linha de estudo, agora veremos as relações entre conjuntos. Conjuntos iguais. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B, C e somente C, para todo x, x pertence ao conjunto A, C e somente C, x pertence ao conjunto B. Em outras palavras, um conjunto é igual ao outro se todos os elementos do primeiro conjunto também forem elementos do segundo conjunto e vice-versa. Como exemplo, podemos citar o conjunto dos inteiros não negativos. São os números que vão de zero a mais infinito e é igual ao conjunto dos números naturais. Nos outros exemplos, vemos que a ordem dos elementos no conjunto ou a repetição de um mesmo elemento não altera a igualdade dos conjuntos, pois, seguindo a definição, todo elemento do primeiro conjunto também é elemento do segundo conjunto, e vice-versa. Subconjunto e inclusão. Dados dois conjuntos A e B, dizemos que o conjunto A está contido em B, C e somente C, para todo x, x pertence ao conjunto A implica em pertencer ao conjunto B. Diferente da definição anterior da igualdade de conjuntos, se A é subconjunto de B, todos os elementos de A estão em B, mas nem todos os elementos de B estão em A. A definição de subconjunto estabelece um relacionamento entre dois conjuntos e recebe o nome de relação de inclusão. Podemos exemplificar graficamente a ideia de subconjunto através do diagrama de Van Helder. Vemos que o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Isso implica que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. No outro exemplo, temos o conjunto A, que possui os elementos 1 e 2, e o conjunto B, que possui os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. A é subconjunto de B, logo A está contido em B. Interseção de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, o conjunto A interseção B é formado pelos elementos x, tal que x pertença ao conjunto A e ao conjunto B simultaneamente. Dessa forma, a interseção entre conjuntos é um conjunto formado pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. No primeiro exemplo, temos o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Assim, A interseção B é formado pelos elementos 2 e 3. No segundo exemplo, temos os conjuntos do slide anterior, com A formado pelos elementos 1 e 2 e B pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto A interseção B é formado pelos elementos 1 e 2, ou o conjunto A interseção B é igual ao conjunto A. União de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, o conjunto A união B é formado pelos elementos x, tal que x pertence ao conjunto A ou x pertence ao conjunto B. A união é um conjunto formado pela junção de todos os elementos dos conjuntos predecessores. Como exemplo, temos o conjunto A, formado pelos elementos 1 e 2, e o conjunto B, formado pelos elementos 3, 4 e 5. Sendo assim, A união B é o conjunto formado pela junção e, portanto, pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Diferença. Dado dois conjuntos A e B, a diferença entre A e B é formada pelos elementos x, tal que x pertence ao conjunto A e x não pertence ao conjunto B. Dessa forma, A menos B é um conjunto formado pela exclusão de todos os elementos do conjunto B. No primeiro exemplo, temos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B formado pelos elementos 2, 3, 4 e 5. Nesse caso, o conjunto diferença A menos B é formado apenas pelo elemento 1. No segundo exemplo, temos o conjunto A formado pelos elementos 1 e 2 e o conjunto B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Assim, o conjunto diferença B menos A é formado pelos elementos 3, 4 e 5. Conjunto complementar. É um caso particular da diferença entre dois conjuntos, quando um deles é subconjunto do outro. Contém os elementos de A que não pertencem ao subconjunto B, ou seja, o que falta em B para formar o conjunto A. Por exemplo,
tendo o conjunto A igual ao conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e B igual ao conjunto dos elementos 1 e 2, o conjunto complementar de B em relação a A, no caso A menos B, é igual ao conjunto dos elementos 3, 4 e 5, que é o que falta em B para ser igual ao conjunto A. Conjunto das partes. Dado um conjunto A, podemos construir um novo conjunto formado por todos os subconjuntos, no caso, o conjunto das partes de A. O número de elementos do conjunto das partes é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Como exemplo, temos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, e dessa forma, o conjunto das partes de A são todos os subconjuntos que podem ser formados por A. Nos atentamos ao fato de que o conjunto vazio é um subconjunto de todos os conjuntos, e assim, o número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 8.